Oi? Tudo bem, Si? Si, vai ouvindo a música pra entrar no clima. Eu descobri que as coisas boas da vida são de graça, não custam nada. Eu descobri que o mundo inteiro pode Oiê, eu descobri essa música agora e eu já gostei muito. Chama Não Custa Nada. Sobre família, linda. Não custa nada, um beijo seu. Não custa nada, a boa ideia. Não custa nada, missão cumprida. Não custa nada, e quando tudo parecer que está perdido, dê uma Olá, Rê, boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Eu descobri que as coisas boas da vida são de graça, não custam nada. Eu descobri que o mundo inteiro pode ser o meu quintal, a minha casa, o pôr do sol. Não custa nada, a brincadeira. Não custa nada, um gol de placa. Não custa nada, vento no rosto. Ah, que maravilhosa. Tenho certeza que vai conseguir, viu? E quando tudo Tenho certeza que vai aprender muito. perdido, dê uma boa gargalhada. A gente já vai começar, tá bom, Rê? Vai sentindo a música, vai se encontrando, relaxando o corpo. Olá, meninas, tudo bem? Boa noite, obrigada por estarem aqui. Não custa nada, Vou dar mais um minutinho onda do mar, para eu organizar aqui. a poesia. Não custa nada, a nossa história. Não custa nada, fruta no pé. Não custa nada, água da fonte. Não custa nada, banho de sol. Não custa nada, um bom amigo. Não custa nada, e quando tudo parecer que está perdido, dê uma boa gargalhada. Eu descobri que as coisas boas da vida são de graça, não custam nada. Eu descobri que as coisas boas da vida são de graça, não custam nada. Eu descobri que as coisas boas da vida são Oi, Diogo, boa noite. Oi, Bá, boa noite, tudo bem? nada. Eu descobri que as coisas boas da vida são de graça, não custam nada, não custam nada. Pois bem, cá estamos. Já começando aqui com essa música, né? Que é uma música sobre família. Essa música se chama Não Custa Nada. E a ideia, eu tô aqui, viu, gente? Porque eu tô no Facebook, eu não sou a garota mais tecnológica do mundo, então pra mim é sempre um challenge, é um desafio ficar aqui, mas estamos juntos nessa. Mas o que eu quero trazer pra vocês hoje é uma conversa bem importante e eu trago um relato de uma mãe, né? De acordo com essa música que fala não custa nada, eu vou começar esse nosso encontro dizendo que não custa nada tentar. Não custa nada tentar fazer diferente do que a gente sempre fez. Não custa nada tentar fazer diferente do que a gente conhece, sabe? Em especial quando a gente adquire o conhecimento. Para quem não me conhece, é a primeira vez aqui, eu sou Renata Cardinale, sou a orientadora, idealizadora do projeto De Pro pra Paz. Esse é um projeto que visa ajudar pais a materializarem essa enxurrada de informações que está
na cabeça sobre como educar o meu filho de uma forma respeitosa. Se você nasceu antes dos anos 2000, com certeza a sua educação ela teve como base um certo autoritarismo. Se você nasceu depois, a tendência é, primeiro que você talvez nem esteja aqui, né? Porque esse talvez não seja um conteúdo que te interesse muito, mas interessa aos seus pais. Mas provavelmente você está sendo educado dentro de uma vertente um pouco mais permissiva. O que a gente percebe é que há um movimento dos pais de saírem desse autoritarismo, que é aquela ordem imperando, uma certa... Eu vou usar a palavra asfixia, tá? Mas, porque ela é pesada, mas é um fato. Essa asfixia do eu para manter a ordem. E a gente vê esses pais que são autoritários, que tiveram uma educação, atuando desse modo. Sem o seu eu presente e o tempo todo respeitando uma ordem. Porém, esses pais que foram criados dessa forma querem criar os seus filhos de outra maneira. Que é como? Não. Eu quero que meu filho seja quem ele é. Eu quero que ele coloque pra fora. Eu não quero que ele passe o que eu passei. Eu não quero que ele seja reprimido como eu fui. Logo, o que esses pais estão fazendo? Abrindo as porteiras e tendo muita dificuldade de estabelecer limites para essas crianças. E eles acabam caminhando para essa permissividade. Então, o tempo todo, ao longo desses anos atuando na escola, e eu falo isso com muita propriedade, porque eu vivo isso diariamente, com 20, 25, eu já cheguei a 31 crianças dentro da sala de aula. E o que eu mais vejo é esse transitar de polos. Ou pais sendo extremamente autoritários, ou pais sendo muito permissivos. E aí eles dizem, eu leio, eu estudo, eu procuro, mas na hora que o bicho pega, eu não sei o que fazer. Eu fico perdido. Como é que eu faço para transformar toda essa informação em realidade? Como é que eu faço para materializar essa gentileza e essa firmeza? E é aí que o direcionamento familiar entra. Eu ajudo pais a transformarem informação e conhecimento, percebe? Transformar informação, guarda essa frase, em conhecimento. O conhecimento é quando você pega toda essa informação que você recebeu e coloca em prática. E coloca no seu dia a dia e passa a vivenciá-la. Então, hoje, com muito carinho, com muita satisfação, eu trouxe a Cíntia, que é fonoaudióloga, empreendedora, mãe do Leonardo. Eu colocaria mais um adendo aí, que é minha cliente, é uma grande amiga. E eu trouxe ela para contar para vocês um pouco o porquê dela ter procurado direcionamento familiar. O que é que fez com que ela precisasse buscar ajuda. E antes de convidá-la, eu quero só salientar o seguinte. Gente, buscar ajuda precisa deixar de ser vergonha, precisa passar a ser um ato de sabedoria. Quando pais se colocam nesse papel de buscar conhecimento, é porque eles percebem que algo falta. E não há nada mais belo e mais fácil de acontecer, que é o conhecimento, quando você sente sede daquilo que te falta. Percebe? Então deixo aqui essa provocaçãozinha. Durante toda a nossa conversa, fica pensando aí no seu eu, no seu subconsciente. Será que eu preciso de ajuda? Será que eu, como mãe, será que a minha família precisa de ajuda para conseguir estabelecer uma relação mais saudável? Deixo aqui essa provocação. E agora, convido a Cíntia para contar um pouco para nós por que o direcionamento familiar para ela foi importante. O que ela conseguiu aprender? O que ela conseguiu pensar sobre? O que ela conseguiu materializar? O que ela conseguiu modificar? O que está sendo fácil? O que está sendo difícil? É caro? Não é? É possível? Não é? É utópico? Não é? Então vamos lá, Cíntia. Tô te convidando para participar agora junto comigo. Seja bem-vinda. Mais uma vez, agradeço a todos vocês que estão aqui. Oi, Rê, tudo bem? Um beijo no Pedro. Uma boa noite. Oi, Ci, tudo bem? Tudo bom, Rê? Tudo bem, prazer. Minha amiga. Graças a Deus. Um prazer enorme, primeiro, você estar aqui. Eu já te liguei antes, já te agradeci antes, mas eu acho que vale a pena mais uma vez. Cíntia, quero que, por favor, você se apresente e que você conte, assim, tudo que passa na sua cabeça com relação ao direcionamento familiar. Por que para você, para sua família, foi importante? E vai lá, o espaço é todo seu. Bom, vamos lá. Bom, gente, a Renata surgiu na minha vida como um anjinho, né? Só faltavam as asas. Calma, mais calma. Eu tô um pouco pesada, essa pandemia me deixou um pouco pesada para essas asas. Ai, meu Deus. Mas assim, o que acontece, né? Eu, como a Renata disse, eu sou fonoaudióloga de formação, né?
Eu não atuo mais na área, mas trabalhei muitos anos com transtornos de linguagem, atendimento à paz. Então, assim, Rê, eu era muito boa orientando. E na hora que você nasce seu filho, até o meu marido, o Renato, sempre fala, né? Ele fala assim: Nossa, eu estava tão sossegado porque você sabia tudo de criança, e de repente eu fui a primeira a pirar logo que ele nasceu, né? Sim, E é isso que você falou, né? A gente tem um monte de saber, a gente, meu, o Google é uma mãe, né? O que que você não acha no Google, gente? é É mãe, vídeo, médica, amiga, tudo. tudo. E que te enlouquece, porque tem uma hora que você começa a enlouquecer, né, com a quantidade de informação. E assim, acho que é do ser humano, a gente compara, né? A gente observa outras famílias, outras crianças, e assim, o Léo é uma criança muito desafiadora para mim, né? Tem horas assim que, e até aí entrou muito, né? Por que que a gente foi atrás de você, né, Rê? Eu vou tentar fazer, não fazer uma linha do tempo, vou fazer um pouco confuso, mas conforme a gente for conversando, eu vou Sim, alinhando. sim. Mas assim, eu e o Renato, a gente teve essa educação que você mencionou, né? Mais autoritária, e de certa forma muito carinhosa também. Assim, a gente não sentia uma educação que a gente não quisesse replicar. Algumas coisas. Eu acho que é legal isso, né? Você algumas coisas você pega de bom, outras coisas você filtra e fala, vou fazer diferente. Uhum. E a gente, assim, teve aquela fase dos 2, 3 anos, que é o Terrible Two, né? Que foi bem desafiador, passamos. E agora o Léo estava numa fase que eu e o Renato começamos a ter muita dificuldade em lidar com ele, com alguns comportamentos. A gente começou a pensar, será que isso é efeito da pandemia? Ou isso é alguma coisa que a gente ia passar da mesma forma, né? Porque não importa, na verdade, né? Porque o que veio primeiro. Importa que a gente estava tendo muita dificuldade em lidar. E aí nós dois, assim, os dois fazem terapia. Então, assim, eu tenho a minha terapeuta, ele tem a dele. E a gente começou a perceber constantemente, nós dois individualmente, falando do Léo na terapia. E eu falei, poxa, eu não sou só mãe do Léo, eu tenho as minhas questões. Por que que eu tô Sim. trazendo tanto o Léo e a minha dificuldade de lidar? E aí, conversando, eu e o Renato, a gente tentava de tudo, Rê, assim, né? O exemplo que eu vou trazer aqui é um dos muitos, tá? Porque tem muitas coisas, mas uma das coisas que nos incomodava muito é que assim, ele nunca sentava para comer, e aí quando ia, assim, ele ia à mesa com a gente, ele agitado, ele arrumava desculpa para levantar, aí a gente, cada hora, um combinado diferente. Então, se você levantar, você vai ficar sem o YouTube, se você não sei o que, Barganha. você vai perder o videogame, e ficava nessa barganha com ele, né, bastante, e assim, a hora da alimentação era uma hora extremamente estressante para a família. E eu, na minha educação, eu tinha lembranças muito gostosas das horas de refeição, momentos que eu compartilhava com os meus irmãos, com os meus pais, né, que a gente trocava sobre a rotina. E assim, aqui em casa, a gente estabeleceu que não há TV, então isso, o mínimo a gente tinha. Mas alguma coisa acontecia com ele que a gente não conseguia lidar ali naquele momento, e cada dia era uma novidade. E aí, nos diálogos entre eu e o Renato, a gente começou a perceber assim. O Renato falava assim para mim: Cíntia, você trata o Léo como se ele tivesse 2 anos. Aí eu falava para ele: Renato, você trata o Léo como se ele tivesse 15. E aí eu falava: ele só tem 7, a gente não tá achando o caminho do meio, né? Exato. E aí, Rê, a gente começou a debater, o que que a gente faz? Aí ele fala com a terapeuta dele, eu falo com a minha, e a gente fala com amigos, né? Você começa a trocar com amigos que estão vivendo experiências similares. Inclusive, uma amigona minha que está aí vendo a gente, a Érica, ela me ajuda muito, me inspira, eu acho ela uma excelente mãe, aquela coisa, né? De você admirar alguém. E conversava muito. E aí, assim, a partir dessas conversas, a gente tentava outros caminhos, mas, Rê, não estava dando certo. E a gente começou a discordar. O Renato se estressava, eu me estressava, e aí a gente não concordava com a conduta um do outro. E aí um dia eu vi no seu Instagram, no De Pro pra Paz, né? Que eu já acompanhava já há algum tempo. Assim, até vale mencionar, depois eu conto essa parte, mas assim, você já tinha feito uma transformação aqui na minha casa, através do Léo mesmo, né?
há uns 2 anos atrás. E aí eu te acompanho desde então. E eu vi no seu Instagram uma fala sua sobre obediência. Você desconstruiu esse conceito do que eu tinha, do que ele precisa ser obediente, ele precisa seguir as regras, ele precisa, né? O Renato está acompanhando também. Ah, Qualquer coisa você legal. fala aí, Rê. Mas Ó, bota, enfim, faz um concordo aqui, tá, Rê? concordo, você concorda. Esse Enfim, é e um aí. vídeo que deixa até a dica para o pessoal que fala sobre obediência é igual a submissão. Muitos pais acreditam que a criança, para ser uma criança obediente, ela tem que ser submissa às suas vontades, né? E a gente precisa desmistificar. Ser uma criança obediente não é ser uma criança submissa, mas é trazer a composição das regras. Regras existem numa sociedade e precisam ser respeitadas, né? Então eu preciso obedecer às regras, eu preciso ter essa margem aí que me dá a segurança do não titubear. Segue pra frente, a margem me segura, né? E fica a dica para quem quiser assistir. Isso, e aliás, depois desse vídeo que eu imediatamente compartilhei com o Renato, porque era isso que a gente pensava mesmo, Rê. A gente pensava assim, obediência é ele fazer exatamente o que a gente quer e pronto, né? Sim, E ele não tem nunca essa personalidade, porque ele quer participar das decisões, ele quer, né, enfim. ele é um E aí, sujeito ser pensante. É isso. muito É pensante, isso. garoto. Enfim, e aí a gente falou, eu falei, nossa, esse vídeo me deu um estalo que eu falei, será que a gente tá olhando pelo viés errado? Será que, né? Será que a gente não podia ter uma ajuda? E aí eu fuçando no seu Instagram, no De Pro pra Paz, falei, deixa eu folhear mais coisas. Aí tinha um outro sobre frustração, e eu identificava o Léo em várias situações. Que bom. E a sua forma de olhar e conduzir a situação era muito diferente, assim, do padrão que a gente tinha na cabeça. E aí até que eu também vi o seu post lá também de florais de bar, que eu sou muito adepta, eu adoro, já usei na minha adolescência e tal. E a minha amiga também, né, que também é uma terapeuta de floral, e eu falei, meu, quer saber? Eu vou ver se a Renata me atende. Sim. E conversei com o Renato, falei, o que você acha? Daí ele falou, vamos tentar. E foi muito bacana, porque naquele momento eu e ele pudemos compartilhar. Foi diferente, assim, eu fico imaginando, se eu tivesse eu e ele numa terapia familiar. Aí começa aquela coisa, é a minha impressão, né? Sim. De que a gente ia começar a se acusar, começar a falar um do problema do outro. E não é a questão, nós somos esses seres com os É nossos isso. defeitos, né? Sim, eu vou pegar o seu Fala. gancho, porque é extremamente importante a gente deixar isso aqui registrado para as pessoas que vão ver em outro momento. Quando você fala se acusar, é o que a gente mais vê na relação parental. A culpa é sua, porque você faz assim. A culpa é dele, porque o outro faz assim. Mas é que a minha criação foi, a sua foi. Quando a gente fica nesse ping-pong, a gente sai da onde? Do caminho do meio. A gente precisa atuar com as nossas crianças na responsabilização, não a culpa, a responsabilização. Então, vou deixar aqui registrado para quem está participando, para quem vai ver depois. Gente, a responsabilização faz com que esse sujeito, esse indivíduo, ser pensante, criança, tenha a oportunidade de se autogerenciar por toda uma vida. Quando ele se responsabiliza por si, pelas suas ações, pelo seu pensar, pelo seu sentir, ele toma decisões, percebe? O que nós temos que fazer é dar ferramentas para que ele tome decisões boas. Renata, mas você vai falar de decisões boas? Boas para quem? Para a ética. Quando perguntam para mim se é para ética, o que é ser um sujeito ético? Que é o que a gente menos vê hoje, em especial na gestão do nosso país. Ético, aquilo que é bom para mim e que vai esbarrar e ser bom para todo mundo. É bom para mim? Se é só para mim, mas não é para o outro, não é ético. Então, a gente precisa criar nossas crianças para esse caminho do meio, sim, da ética. Eu me responsabilizo pelo que eu estou falando, fazendo, pensando, tendo como chão, como sustentação do meu eu, a ética. É bom para mim? Tem que ser bom para o todo. Se um não foi agradado, opa, retoma, reveja, recue.
Muda a estratégia. É isso. Sair da acusação e entrar na responsabilização. Vai lá, eu precisava pegar esse É, gancho aqui. eu adorei, inclusive, porque aqui, né, eu não usava o termo ética, mas eu sempre falo, e eu tenho o hábito, às vezes o Léo dorme e eu falo com ele, né? E eu falo, você vai ser gentil amanhã, seja gentil com o outro, né? Seja amoroso, porque realmente é isso, é o propósito da nossa vida é esse, né? Que os nossos filhos sejam boas pessoas no mundo, né? É a ética, é o que você acabou de descrever. Bom, enfim, de acordo, o Renato também já conhecia o seu trabalho, te admirava também. Muito obrigada. E, enfim, engenheiro pensa assim, ele quer a planilha de como fazer, né? Porque para Sim, ele também é difícil. Ele achava que eu sabia tudo. De repente eu estava lá cambaleando, ele falou: Meu Deus, o que vai acontecer o aqui, barco né? vai afundar. Agora que vai todo mundo Tá. junto. Bom, e aí a gente foi para a primeira conversa com você. E nessa primeira conversa, Rê, eu primeiro que assim, a forma que você conduziu o papo, nós dois nos sentimos acolhidos. Não houve espaço para troca de acusações, de um apontar o dedo para o outro, não havia espaço para isso. Havia assim, qual a sua impressão e o seu sentimento em relação ao seu filho, o que está incomodando você, né? E os dois tiveram espaço para fala. E você nos provocou também, assim, e foi o que foi muito didático, né? Você trouxe ferramentas para a gente ali. Primeiro você quis ouvir a nossa expectativa e a forma como a gente estava fazendo. Então, quando ele faz isso, o que você faz? Quando ele faz tal coisa, o que você faz? E aí a gente, só de contar para você, já vai se organizando, né? E vai vendo que é aquilo, a gente barganhava com ele o tempo inteiro, né? Então, assim, você vai perder, você vai ficar de castigo. E tá bom, a gente talvez funcionasse isso pra gente porque a gente vivia outra realidade. Mas como você disse, ele quer participar, ele quer ser Muito. ativo ali no cenário, enfim, né? Bom, aí eu lembro muito claramente que a gente trouxe as situações e você trouxe exemplos muito práticos do que fazer. Então, assim, até para o pessoal que está vendo entender. Sim. A primeira demanda que a gente trouxe foi essa da alimentação. Então, que o Léo não permanecia na mesa, não só não permanecia assim, ele até ficava na mesa, mas ficava de pé, ficava recusando comer, enrolando até a última, reclamando da comida e tudo mais. E aí a gente conversou com você e contou, né, que a gente falava para ele, teve uma vez até que eu falei para ele, sai da mesa que você não vai mais comer. Ah, ele adorou, né? Ele foi embora e todo dia ele queria, então me manda embora. Eu falei, ai, o que que eu fiz? Bom, Eu aí sempre falo que, na maioria das vezes, dos comportamentos desafiadores, eles são propostos pelos pais. Eu sempre falo isso. Né? Eu sempre digo, mas, pai, qual que é a sua parcela de contribuição na desordem pela qual você se queixa? Não é? pois é, bem, me faz lembrar o Calvin dos quadrinhos, é exatamente isso. Bom, mas daí então eu me lembro que naquele dia você desconstruiu esse modelo, explicou pra gente por que não funcionava. E o mais bacana que eu amei, e acho que o Renato também, você me falou assim, Nora, pega um caderno. Aí eu peguei o caderno e você falou, anota aí as frases positivas que você vai falar com o Léo. E aí anotei lá as frases e que assim, como você vai resolver isso? Como você pretende? Então, eu fiz um acordo com ele. Se come, né, em 15 minutos aqui em casa, né? Meia hora. Então, nós temos meia hora de refeição. Então, como você pretende terminar em tempo? Não é assim, ou você come ou você vai sair, você vai ficar sem doce e Sim, vai ficar sim, vou pegar o o que a gente fazia. vou pegar o seu gancho. Gente, preciso deixar claro aqui. O nosso modelo de educação, que tem como base esse autoritarismo, que não é o modelo da Cíntia nem da Renata, é da sociedade, que aí tem todo o histórico, né? A gente vai pegar lá a ditadura, né? Vamos lá para trás, né? A mulher que está em casa e aí vai para o trabalho. Não vou entrar nesse mercado porque a gente não tem nem tempo. Mas, veja, a nossa sociedade, ela atua como? Na ameaça, no direcionamento, vem cá que eu vou fazer, porque você... Oi, Leozítios! Você não tem condições de fazer, né? Ou no bater,
A gente Tá bom. trabalha, a gente sabe que por mais que a palmada não seja, e hoje seja crime, né? As pessoas, os pais são responsabilidades, penalizados, ainda fazem uso dele. O grito. Então, são ferramentas que estão instituídas na raiz da nossa sociedade. O que a gente precisa é fazer assim, não, 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 para. Não cabe, não cabe, não cabe, não cabe. Mas o que eu ponho no lugar? Por isso que é tão importante pegar o caderno e anotar. Porque o que eu ponho no lugar é novo. Gente, precisa ficar claro, falar sobre inteligência emocional começou em 95. Você entende? Se é novo. Falar sobre disciplina positiva é novo. Nem as escolas estão preparadas para isso. Por mais que você tenha BNCC, que fala do acompanhar ao outro, uma professora com 30 crianças em sala tendo que dar conta, o que vai entrar? A ameaça. O que vai entrar? A punição. O que vai entrar? Daqui que eu faço? Você não dá... Gente, a gente tem que colocar coisas no lugar. Então, sim, precisa anotar o que você pretende fazer sobre. Olha, você joga a bola para o outro. Eu sempre falo, jogar a bola para mim, eu devolvo. Não, mas peraí, o que você quer fazer? Para onde que você vai? De que jeito que você quer conduzir? A nossa meta é essa daqui, ó. A gente tem que chegar aqui. Como é que você pretende contribuir? Olha a responsabilização na mão dessa criançada. Né? Peguei esse E gancho. aí, Vamos lá. não, e aí foi exatamente isso. Eu lembro que você deu a dica até assim. Combinei com ele o horário. Coloquei o relógio, tem um relógio agora na sala de jantar, ó, tem 20 minutos, vai chegar aqui o ponteiro, você não comeu, eu vou tirar seu prato, depois você não come nada até a próxima refeição, né? Combinado? Ai, não gostei, claro, do combinado. Bom, mas aqui é uma regra da casa e nós vamos cumprir. Aí, meu, no primeiro dia funcionou. E assim, no segundo dia que ele já queria dar aquela afrouxada, eu fiz exatamente o que você sugeriu, né? Você falou assim, eu lembro. Não precisa ficar falando no assunto. De vez em quando, olha para ele assim, olha para o prato, olha para o relógio, volta, continua comendo. Gente, eu fiz isso uma vez, ele ficou em desespero, assim, ai, a hora, né? Resumindo, esta questão não é mais um problema na minha Isso é casa. maravilhoso. Vou adicionar uma estratégia aí para os pais que também têm problema com a alimentação. Além de fazer isso que a Cíntia disse, gente, estabelecer um horário. De novo, comer muito rápido não é bom, nem muito devagar também não é bom. A regra da casa precisa ficar clara. O momento de refeição é esse. Terminou o momento de refeição? Sim, já deixa a dica aí. Ele tira o prato dele, tá? Na próxima. Põe ele para tirar o prato. Né? Acabou. E assim, dizendo, gente, o nosso horário de almoço acabou. Vamos arrumar as nossas coisas? E cada um se responsabiliza pela sua organização. Mas a dica que eu ia dar também é: criança precisa muito do tete a tete, né? Olho no olho. Então, se uma outra dica, quando isso acontecer, fala baixinho perto dele. Filho, dá uma olhadinha no relógio. Dá uma olhada no seu prato. O que você vai fazer? Tete a tete, porque criança tem uma questão também, que é de não querer exposição. É claro que você está dentro de um contexto petit, né? Mas a gente tem que fazer esse alerta, porque a criança se distrai com o quê? Com a borboleta, se tá tudo bem. Mas a gente tem que trazer ela para o momento presente. Então, às vezes, passar a mãozinha no braço assim, dá uma olhadinha. Fala baixinho no ouvido, e não é com ameaça, não é com a cara de bravo, não. Normal, olha no relógio, olha aqui, olha o prato dele, para dar. Tudo isso são ferramentas para trazer para o aqui e agora. Aqui e agora. Então, fica aí essa dica para quem também tem questões com a alimentação. Então, e assim, né, Rê, é uma coisa até que a gente falou em algum momento, o Léo escreveu Rê para você. Não, Tá bom, deixa a mamãe falar. Home office também é Sim. muito comum acontecer, Aham. né? Bom, mas assim, Rê, uma coisa que eu acho que a gente conversou também é assim, claro, não, por mais que eu falei, foi rápido com o Léo, mas eu e o Renato, a gente também tinha o hábito da barganha, né? Então, é muito difícil você tirar o seu hábito. Sim. É um exercício. E o que eu faço? Que é outra coisa fantástica que você forneceu pra gente no final do atendimento, né? A Renata mandou floral, né? Um para cada um da família, e ela mandou uma memória do que a gente conversou. Ela mandou as dicas, assim, qual era a queixa,
as dicas que ela deu, né? E aí eu pego aquilo de vez em quando, Rê, e quando eu vejo que eu e o Renato estamos saindo de novo do prumo por outra situação, porque assim, graças a Deus da alimentação resolveu, mas gente, eu tenho muitas outras questões, inclusive eu falei para Renato, eu preciso de um novo encontro para mais dicas. Por quê? Porque de fato é bom lembrar, é um lembrete. Então, de vez em quando eu mando no WhatsApp do Renato, olha aqui, ó, lembra da dica, as frases, né? Como você pretende resolver isso? O que você tentou fazer aqui, né? Então, essas frases a gente usa em outros contextos também. Mas eu acho. Fala, Rê, fala. Eu vou pegar de novo esse seu gancho para a gente ensinar quem está aqui novamente, né? Gente, eu quero que vocês entendam que mau comportamento é igual criança desencorajada. Ponto. Inclusive, deixa a dica aqui. Quem ainda não leu esse livro, a base do meu trabalho aqui, as marcações, que é a disciplina positiva. Uma criança, quando ela se sente desencorajada, quando ela não, eu até anotei aqui, quando ela não sabe o que é esperado dela, ela vai devaneando e vai fazendo no flow do jeito que ela acha que tem que ser. Só que se a gente tem a ideia de edusérie, de educação, que é conduzir para fora quem é esse sujeito, a gente precisa dar um chão bom para ela pisar, né? Então, o que a gente precisa é sempre dizer à criança, o que é que eu espero de você? O que é que nós esperamos? O que é que essa família espera de você? E isso vem com as frases de encorajamento. Tenho certeza que você consegue. Você precisa de ajuda? Quer tentar? O que você fez que não deu certo? O que você queria ter feito? Essa é uma dica boa, né, Si? O que você queria ter feito? O que aconteceu? O que você aprendeu e como você vai consertar? Nós temos um mecanismo no nosso cérebro que diz para nós que nós podemos enxergar o erro. Olha que maravilha, que é quando a gente está escrevendo e fala, esqueci o pingo no i. Nós temos esse mecanismo de vai e volta. Se nós não dermos a oportunidade para a criança retomar o que ela fez, para ela poder consertar, o que vai acontecer? Você fez errado. Você fez errado. Essa criança vai sempre se diminuindo. Joga a bola para ele. E o que você pensa em fazer sobre isso? Como que você vai reparar esse erro? Olha a criança se sentindo encorajada. Eu posso decidir como é que eu vou consertar. Não fique esperando que ela vai fazer da sua maneira. Isso é importante. Mas ela tomou decisão. Precisamos de pessoas tomando boas decisões, né? Ainda que não seja da forma como nós adultos faríamos ou desejássemos isso. Então vai lá. Inclusive, aí eu vou aproveitar a nossa audiência para aproveitar você, né, Rê? Outras dicas que você me deu, assim, que ajudaram muito. Então, assim, o Léo voltou para o presencial, não são todos os dias, mas ele voltou. Naquele momento, ele ainda estava, acho que 3 vezes por semana no virtual. E eu estava muito assim, trabalhando muito home office, o Renato muito home office. E o Léo, assim, ele não respeita o limite, assim, estou numa reunião, como vocês viram. Ele vem participar, ele acha que é amigo de todo mundo, enfim. E aí eu falei para Renato, então, assim, eu não conseguia lidar com ele no homeschooling, né? E até porque eu tô lá numa reunião, e aí a Aline tá aqui vendo a gente também, ela compartilha comigo que o filho dela faz o mesmo. Sim. Tipo, pega um salgadinho no armário e faz assim pra você. E você tá no meio de uma reunião, às vezes uma apresentação, e você vai falar o que pra ele, né? Você começa a fazer assim, ele vem do seu lado, fecha a cara e você vai perdendo o foco. Quer saber? Come o salgadinho, né? Sim. E aí eu lembro que você também orientou. Faz o combinado com ele que assim, nos intervalos da escola, quando parou a aula, né? Que tem aquele horário do lanche e tudo mais, que ele tem algumas alternativas do que fazer. Então, um exemplo que a Rê me deu e que funcionou, e eu mandava foto para ela porque eu fiquei encantada, né? Ele tem um monte de brinquedo e não brinca. Né? Essa era uma queixa que eu levei para Renata, porque tudo hoje é tablet, celular e videogame, YouTube, então é tudo tela. E aí a Renata falou assim para mim, Cíntia, traz isso para perto dele, mostra para ele, ó, se você não, quando tiver seu intervalo na escola, não pode tela,
mas você pode brincar de Lego, olha quanto Lego. Você pode brincar de colorir, olha seus livros de colorir. Então, assim, ofereça opções, porque se você mostra para ele assim o quarto dele, tem um monte de opção, mas parece que eles conseguem, eles não enxergam. Sim, Então, assim, o fato da gente ter feito essa organização com ele e mostrar para ele claramente o que ele podia fazer, já mudou. Ele entendeu que no dia que a escola é virtual, ele precisa fazer escolhas de ordem não pontuais. virtual, né? Enfim. Então, sim, Então, isso é muito legal. eu vou aproveitar essa sua fala e vou fazer um gancho, mas antes eu quero trazer o comentário aqui do pessoal. É, Tá. olha aqui, ó. Além do Cíntia, sua linda, dicas valiosas, obrigado. Obrigado por compartilharem e darem suas opiniões aqui, fazerem seus comentários. O meu fala assim, pai, fala sim ou não. Percebe? Olha aí, jogo. O tempo todo essa criança sob a ordem de alguém. É isso que a gente tem que sair. É dessa cena. Ele tem que poder escolher, né? Eu nem sou criança e faço o mesmo sobre o salgadinho, a Aline falou. Ó. Perfeito, isso acontece muito aqui. Geladeira, armário, a Sheila falando. Quem dá mais trabalho, Cintia, Léo ou Renatinho? O Rogério perguntou. Ai, ó, tá ali, tá ali. Ai, mas olha, aproveitando o gancho da Cíntia, tem uma coisa que precisa ser, de novo, esclarecida. Criança precisa tomar decisões, fazer escolhas. Só que essas escolhas têm que ser limitadas. Põe uma criança na Renner para ela decidir o que ela quer levar. Se coloca numa loja de departamento. Falei Renner, mas pode ser qualquer uma, tá, gente? PB Kids, né, Rê? Põe a criança na PB Kids. Põe na PB Kids. Põe essa criança lá para ela escolher. Gente, é impossível. Ela não consegue. Criança precisa de escolhas, de poucas escolhas, escolhas limitadas. Então, se você tem essa questão do o que é que eu posso comer, filho, nos intervalos, o que você pode escolher é entre isso, isso e isso. Filho, na hora que você não estiver em aula, e de novo, tem aqui até uma live que eu fiz com a Larissa, uma psicopedagoga, falando sobre as telas, falando sobre esse consumo exacerbado, exato, abusivo, né, dessa tecnologia, não da tecnologia, mas das telas. Gente, terminou essa aula online, lembra que as aulas online, elas já passam do horário que é estipulado pelo Conselho de Pediatria. Renata, mas tem que seguir a regra? Não, mas a gente tem que ter um chão. E essa criança, como você mesmo disse, elas estão desaprendendo o brincar. Então, nós temos por função propiciar para elas esses momentos. Então, tem que ter escolhas. Poucas, mas eles têm que ter escolhas. Para comer nos intervalos, tem que mostrar, filho, na hora do intervalo você vai escolher entre esse, esse e esse. Filho, das frutas, serão todas as frutas? Não. Hoje é banana, amanhã é melão, amanhã é melancia, né? Ou eu vou colocar as três hoje juntas. Para ele sempre decidir. Mas fica a dica, poucas, e isso tem que ser avisado a ele. Não adianta só colocar e achar que ele vai entender. Tem que direcionar, né? Ó, aqui. Na hora que a mamãe estiver em reunião, a brincadeira pode ser essa, essa ou essa. Você escolhe pintura, aquarela ou Lego. O tempo todo. Opções. Ô, Rê, mas eu acho que essa foi a grande riqueza da orientação familiar. Porque, assim, como eu disse, como a gente está nessa questão de pandemia e a gente está vivendo um novo de estar criança, pai e mãe dentro de casa, trabalhando, fazendo suas atividades, eu acho que a gente começa, eu pelo menos, né, comecei a sentir assim, meu, quer saber? Come, eu tenho um monte de coisa a fazer, não dá para dar atenção. Eu não... O meu irmão que está aí assistindo, o Rogério, ele sempre falou assim para mim, quando eu reclamava, ai, não consigo emagrecer, ai, não consigo isso. Ele falou assim para mim, mas você quer tudo ao mesmo tempo, 100%? Não dá, é uma balança, né? E, enfim, e aí quando entrei no direcionamento familiar com você, eu entendi assim, eu não preciso também simplesmente falar, aceitar que é um momento pandêmico e eu não posso lidar. Não pode ser uma justificativa. Pois é, porque assim, o meu filho tá passando por essa fase que não tá durando só um ano, já tá passando mais, num momento que eu, como fono, estudei, a parte da neuroplasticidade cerebral tá em formação, é uma oportunidade única de desenvolvimento, eu não posso admitir que ele fica assistindo YouTube o dia inteiro, né? Então, assim, aí você veio com a forma bem assertiva, então, ó,
Então, como é que você lida com isso? Orienta, funciona. Então, assim, eu acho muito bacana esse espaço que a gente tem de fala com você, porque você faz esse acolhimento e já direciona para quebrar esse hábito nocivo que a gente também tem de lidar, né? Porque vai no impulso, no automático, Sim, né? E aí e aí assim, né? As frases que você traz, meu, podia estar na geladeira, porque em pode vários pôr, momentos acontecem. pode Em pôr. vários momentos a gente é provocado a falar que nem um hábito dele. Ai, toma o Yakult e larga lá no chão da sala o pote. Aí você vira e fala para ele, Léo, o que você precisa para pegar esse potinho de Yakult e pôr no lixo? Aí ele Você dá uma precisa risadinha, jogar no lixo vai do lá e banheiro. pega. É bem isso. Você vai escolher colocar no lixo do banheiro, da cozinha ou no lixo da sala? Uhum. Percebe a diferença? Ele está decidindo. Você quer colocar. Entende? É isso. A gente tem que oferecer esse poder de decisão para eles. E se. E, Vai lá, termina. Não, termina que eu quero não, fazer não, um adendo. Não, é que assim, o Léo realmente, eu comecei a perceber muito assim, para ele o mais essencial, e ele falava, né? Porque assim, não era só eu que estava sofrendo, ele também estava. Sim, Ele falava sim. assim para mim: vocês não me respeitam. Era a frase dele. Nossa, Aí eu devia assim, como doer. eu não te respeito? Como eu não te respeito? Eu te dou tudo, eu Ah, faço tudo por você, sim, né? E aí você começa a ver, criança quer limite. Ele quer direcionamento, mas respeito sim. Porque sim. aí é um outro ponto que daí eu aprendi com você recentemente, até na live que você fez pra gente lá na Scania, você falou das emoções. E, gente, a gente não dá espaço nem pra criança sentir, a gente fica podando. Ai, não grita, ai, não chora, ai. Gente, a criança tem que ter espaço para isso. Ela tem que ser legitimado. Filho, tá chorando, tá com raiva. Não é que ele, pode ter raiva porque eu te frustrei. Pode sim, é normal e tudo bem, E chora eu não aí. preciso mudar a minha ação. Isso é importante dizer também, sim. O fato, a gente não pode, como adulto, mudar o nosso comportamento baseado na reação da criança. Não pode. Então a criança está frustrada, está com raiva, está extravasando, a minha conduta vai continuar a mesma. Eu entendo que você esteja com raiva, mas eu não vou mudar a minha decisão. Porque essa é a regra. Então, por exemplo, eu tenho criança que fala assim para mim: mas eu odeio você porque eu quero ficar mais no bosque, e eu tenho que ir embora. E você é uma professora chata. Ah, fora que quando eu ouço, eu vou falar para minha, eu vou mandar minha mãe me tirar desta escola. Eu ouço, eu adoro. Eu ouço. E aí eu falo, eu compreendo. Eu compreendo que você esteja bem bravo agora. Eu entendo, eu entendo. Eu também ficaria, porque brincar é uma delícia. Ficar no bosque por muito tempo é muito gostoso. Mas a gente precisa entender também que, além disso, nós temos isso e isso para fazer. Se a gente ficar muito aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, para onde que vai? E aí você coloca a criança para racionalizar sobre aquela emoção. O que a gente tem que fazer é tornar essa emoção palpável, legitimada. Então, de novo, gente, emoção é física. A nossa ideia é transformar essa emoção no linguajar mais rápido, vamos dizer assim, né? Mas é materializar, transformar essa emoção de uma forma racional. Então, eu senti no meu corpo, a forma como eu interpreto é que vai virar um sentimento. Para isso, eu preciso do córtex frontal, que não se desenvolveu, que só vai terminar de se desenvolver aos 20. Você aí tem criança Tadinhos. pequena. Exato, vai terminar de se desenvolver aos 20. Tem pesquisadores que falam de 25 anos. Essa parte do cérebro, se ela é responsável por planejar, organizar, prever, elaborar começo, meio e fim. Por que adolescente é impulsivo? Por que criança não atravessa sem olhar para o lado? Porque não tem isso formado, esse senso de autorregulação não está formado. Então, nós precisamos ajudá-la a materializar isso mentalmente, né? Então, a gente precisa ter claro, a criança teve aquele comportamento, a minha reação vai continuar a mesma. Eu entendo. Legitima a sua emoção. Você tem razão, seria muito gostoso se nós pudéssemos ficar. Enquanto a criança está fazendo, você está organizando suas coisas e você pode perguntar: mas me conta, se a gente pudesse ficar mais, o que você faria? Se a gente tivesse mais tempo, do que você brincaria? Se a gente conseguir, sei lá, uns 5 minutinhos amanhã a mais, o que você planeja fazer? A criança lidou com a emoção dela, foi legitimada, transmutou essa emoção para uma racionalidade, conduzida, lembra do Educere? Trouxe para fora, foi direcionada.
O limite foi imposto, ela foi respeitada. E ela fez o que precisava fazer. E eu, pai, eu responsável, me mantive. Porque eu não vou mudar. Eu sei que você está bravo, mas eu não vou mudar. Essa é uma regra. A gente tem horário, precisa cumprir. Né? Mas tem que legitimar, né, Si? Uhum. Não, assim, Rê, e outra coisa que eu acho que assim é fantástico também, né? Como é que funcionou esse processo? Porque eu acho que isso também é legal falar para esclarecer para as Ah, eu quero pessoas que falar das 4 etapas filme. aqui. É. As 4 Você quer etapas. falar? Então fala você. Não, primeiro dá o seu relato, depois eu complemento. Eu vou Não, porque vender o assim, peixe, né, sim, vou gente? vender o peixe. Quando, Espera que eu vou pegar a é, varinha. quando, quando, quando eu procurei a Renata, assim, eu não sabia muito bem como seria. Eu tenho conhecimento de psicoterapia, mas eu não sabia como seria uma orientação familiar. E aí foi uma surpresa muito feliz, porque o que aconteceu? A Renata veio, fez um atendimento com a gente, que durou até um pouco mais de uma hora, né, Rê? Você sempre dá espaço pra gente, sentiu que precisava, esticou, foi virtual, né? Fez tudo isso que eu falei para vocês, né? Passou floral pra gente, passou orientação, ouviu, tal, e finalizou aquele atendimento, ela me mandou tudo por e-mail. Então, ó, tá aqui o seu floral, tá aqui o que a gente conversou, tá aqui as orientações. Pra gente que é mais racional e prático, assim, né? Eu e o Renato somos práticos, assim. Nossa, aquilo ali foi um script. Sim. Ok, fizemos, passou seus 15 dias, 10 dias, a gente voltou a conversar com o feedback. E aí, como tá indo? Fez aquele ajuste fino, Sim. né, Rê? Voltou, Lapidar. fez um ajuste fino. A gente até aproveitou e falou de uma outra situação que a Renata já foi também super assertiva, orientou e finalizamos. Quer dizer, não foi uma coisa assim, ah, eu vou passar a vida em orientação familiar. Muito embora eu já falei que eu preciso de mais um encontro, mas eu acho que é isso. Você vai elegendo questões de ordem muito prática, você leva, trata com ela, ela te orienta, é uma educação para os pais, né, gente? Criança é reflexo da gente, é um exercício que é constante também. Mas, enfim, é uma coisa que tem começo, meio e fim, mas o fim também você determina de acordo com as suas demandas, né? Então, achei isso também bárbaro, né? Acho que Assim, eu nem vou eu falar mais saí nada. indicando para todo mundo, saí falando para todo mundo, para cunhada, para amiga. Eu falei, gente, a Renata fez um milagre aqui nessa casa, né? Mas, Então, assim, eu quero complementar a sua fala, te peço licença, porque assim, não é milagre, gente. É que tem uma diferença muito grande entre ter um monte de informação e conseguir colocá-la em prática. Eu sempre falo, quando a criança é pequena, tem lá os Terrible Two, que são aqueles 2 aninhos, que a criança está se compreendendo, está percebendo que tem um eu ali, que esse eu tem voz, né? Esses pais não estão preparados, porque até então estavam no cuidar. Mas a gente sabe que quanto menores elas são, há ainda o cuidar de uma forma muito latente, né? Aquele manter a sobrevivência. Quando essa criança vai crescendo, vai ganhando o seu corpo e vai firmando o teu eu, é quando ela fala, epa, a barreira tá aqui. E é aí que os pais encontram um problema, né? É aí que os pais se deparam com a dificuldade de estabelecer a regra, de conseguir materializar toda a informação que eles têm. Então, eu vejo muitos pais visitando milhões de blogs, lendo milhões de coisas. Mas na hora que meu filho me bate, o que eu faço? Eu recebi uma mãe que falava assim: não, filha, não bate, filha, eu te amo. Percebe-se? E aí você diz para essa mãe: não, não, precisa de modulação de voz. Quem disse? A neurociência. Então vamos lá. Como você disse, se essas etapas. É de uma forma muito prática. Eu não sou psicóloga. Eu não vou questionar como foi a sua educação. Eu posso até perspassar esse caminho, sim, para compreender, até para entender o grau de dificuldade de cada um. Mas eu não sou psicóloga. Inclusive, recomendo terapia para todo mundo. Vivo nesse banco desde os 6 anos, mas também sei que se meus pais tivessem tido uma educadora parental, eu teria usado esse processo de psicoterapia de forma muito mais assertiva. Não para curar traumas e sanar dificuldades, mas para conhecer a mim mesma, para me perceber, para adentrar o meu eu. Então, o direcionamento familiar, como a Cíntia disse, ele é feito em 4 etapas, gente. Primeiro, a gente levanta quais são as fragilidades dessa família. O que é que tem impossibilitado essa família de viver de forma harmônica, de estabelecer uma relação harmônica.
Não é feliz todo dia, né? Se oba, oba, uhul, somos a família mais incrível. Não. Mas quais são as dificuldades, desde o sapato fora do lugar, até a palavra não dita, até o abraço não dado, até a rotina que não foi estabelecida? Quais fragilidades impossibilita essa... Não me lembro se isso existia na sua época, minha mãe. Se isso existia, minha mãe participando. Se isso existia... Oh, mãe, perdi até o foco aqui, Júlio. Não, não existia, não tinha educação parental, mãe, nessa época. Só para eu complementar a fala dela. Inclusive, eu falei, se tivesse, com certeza meus pais teriam aderido. Porque faz toda a diferença. Sim. Mas vamos lá. A gente reconhece as fragilidades da família, vê o que é que dificulta essa família de estabelecer uma relação harmônica, né? A gente faz reflexões. E a minha base, gente, só para deixar aqui claro, são 13, quase 14 anos de experiência na sala de aula, convivendo anualmente com 25, 30 crianças, mais os seus pais, mais o vô, a avó, o periquito, papagaio, cachorro, gato, tio, tia, né? Então você multiplica que a minha vivência com família são 60 pais ao ano. Então, assim, conheço família, vejo família, entendo família. Nós fazemos reflexões acerca disso, usando como base a minha experiência, que é o chão da sala de aula, as relações, né, com pais, a neurociência, que é uma graduação que eu procurei, né, que eu fui em busca, a disciplina positiva, eu sou formada pela Positive Discipline Association, a PDA, que é a base, né, da disciplina positiva, além do curso de pedagogia, além das minhas especializações. A gente faz reflexões usando esses teóricos, usando essas bases e traça um plano de ação. Renata, plano de ação, sim, como a Cíntia disse, memória. Eu escrevo no papel o que você tem que fazer quando o seu filho X. O que você tem que fazer quando o seu filho Y. O que você precisa ou pode fazer quando aquilo. Renata, é engessado? Se eu não cumprir, serei penalizada? Amarrada? Não. Eu acho que é importante lembrar que nós precisamos ter ferramentas para poder fazer escolhas. Lembra que eu falei para você sobre eu preciso dar escolhas limitadas para o meu filho para ele poder fazer? Vocês, pais, não têm ferramentas. Vocês têm um monte de informação, mas não têm um modo operante. Como fazer? Quando isso, aquilo. Se isso, aquilo. Né? Então, é isso que eu trago. Porque eu faço isso na minha sala, se... Você imagina se eu for bater em 25 crianças? Eu nunca fui mandada embora por agressão a nenhuma criança, nem a nenhuma família. E gritar, né, Rê? Não tem um grito, é admirador. Você imagina se eu passasse um dia gritando? E eu passei na minha carreira. Eu era uma professora meio paquita, sabe? O tempo todo. Aí que eu saí de cena e falei, não, esse espaço é deles, não é meu. Fui eu curar o meu ego, fui eu curar a minha vaidade. Então, a gente traça um plano de ação, que é um modo operante, diante dessas fragilidades que foram refletidas, que foram entendidas, compreendidas, que abriu-se o leque de possibilidades, ampliou-se a consciência, o que eu vou fazer? Bom, dentro disso, quando ele fizer isso, essa é uma estratégia, essa é uma estratégia. Essa é uma estratégia. A gente monta um plano de ação, tá? É um objetivo, um lugar a se chegar, etapas. Passado 15 dias, para quem não conhece, é feita uma avaliação. Mas por que uma avaliação? Se eu tenho clareza que a única forma de nós modificarmos uma conduta é avaliando o que está dando certo e o que não dá. Uhum. Né? Se nós simplesmente formos no flow, se eu não sei se funcionou, se não funcionou, a avaliação, ela serve, a autoavaliação, ela serve para você reconhecer aquilo que não está dando certo, que não está bom. E aí você fala, bom, então qual a estratégia que eu vou usar agora? Então, a disciplina positiva, o direcionamento familiar, ele vem te dar estratégias para que você possa, a cada avaliação, trocar. Não ficou bom, não deu certo ainda, troca. Isso eu ainda não consigo fazer, troca. Troca, troca. Olha quantas ferramentas. Você vê pais saindo do direcionamento. Inclusive, eu ouvi agora um relato, recebi por mensagem. Renata, eu não sabia que existia um norte até você me mostrar. E não eu não estou dizendo que a Renata é salvadora da pátria, não, pelo contrário. Eu estou dizendo para vocês não têm, a culpa não é de vocês. É a época nascida, é o tempo, é o conhecimento, é esse monte de informação que a gente não materializa. Então a Renata vem para dizer, o caos está instalado, te entrego a bússola, o norte é para cá. E aí a mãe fala, caramba, inclusive foi essa fala dela, eu nem sabia que tinha um norte. Olha que fala linda, assim. Eu nem sabia que tinha um norte. Mas tem. Para sair desse ping-pong permissivo demais, autoritário demais, tem um norte. Vem cá, vou te mostrar. E assim, né, a gente como mãe, aí de novo falando por mim,
a gente tem o hábito de comparar, né? Então você Sim. começa a olhar outras crianças e tudo mais. E a gente tem na família um sobrinho que hoje é um adolescente, mas assim, ele era uma criança amorosíssima, doce, fácil, e é um adolescente doce, fácil. Então eu sempre olhei e falei, nossa, né? O Léo vai ser assim. E de repente ele veio assim, espivetadamente o contrário. E aí você fala, meu Deus, o que que eu faço? E assim, aí não basta você ler a respeito, né? Por quê? Porque é muito individual, gente. A sua criança é o resultado desse contexto familiar todo, né? De todo o ambiente, das pessoas que circulam por ele, das regras claras ou não claras. E aí entra profissional como a Renata para fazer essa orientação assertiva para você, para o seu caso, nesse Para essa contexto. família, para É, essa essa família. família, a mesma estratégia pode ser que não funcione para outra, mas quanto mais estratégias, mais poder de escolha eu tenho, né, Si? Essa é a Né? sacada. Aí tá, a Tati está falando, né? Ramos ao gritar. E era assim que eu Sim. me via. Assim, as pessoas que trabalham comigo e tudo mais me acham assim, ai, a Cintia é suave, né? A Cintia é tranquila. Gente, eu me via gritando o dia inteiro dentro de casa. Eu não me reconheço essa pessoa. Né? Eu não quero ser esta pessoa, eu não quero ser esta mãe. Então, como é que eu me organizo? Como é que eu faço? E aí, é a Renata, gente, de própria paz na cabeça. Inclusive, muito obrigado, gente, mas olha, com um marketing desse, Cíntia, depois a gente acerta, tá? Tô brincando. Com um marketing desse, nossa, mas eu vou deixar aqui, inclusive, um convite. Na próxima semana vai sair um vídeo, inclusive, falando sobre os comportamentos desafiadores. Eu vou falar sobre agressão, sobre birra, sobre Oxi. xingamentos, ofensas e gritos. Como que a gente Uhum. faz para modular esse grito? Lembrando, né? Todo aquele que grita, bate, é porque não tem ferramentas para fazer diferente. Então, a gente precisa ajudar essa pessoa a ter argumentos. Eu falo que o grito é a falta de argumento. Quando você tem argumentos na mão, você não precisa nem levantar a voz. Não, é por causa disso, 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 disso. A pessoa que se vire nos 30 para ver o que vai fazer com essa informação, né? Mas você mantém essa firmeza. Então, deixa aqui o meu convite. Na próxima semana vai sair um vídeo quentinho sobre. E, sim, sabe o que eu queria te falar? Primeiramente, a gente está aqui com 5 minutinhos, né, para finalizar esse encontro, que é um encontro de 1 hora, mas eu queria, primeiro, agradecer pela confiança que você tem no meu trabalho, pela parceria que a gente tem, não só como cliente, mas como amigas, como pessoas que têm um propósito de vida que é ajudar famílias. É difícil ser pai e mãe, não tem manual, não tem manual, não tem a família perfeita, tem aquelas adequações que nós vamos fazer para atender aquela necessidade daquele grupo. Agora, a base disso já foi dito aqui no começo, é a ética. O que está sendo bom para mim precisa reverberar de forma positiva para todos os outros também, né? Então eu quero deixar o meu agradecimento aqui também para todos que participaram. Obrigado por estarem aqui. Continuem acompanhando de Própria Paz. Esse aqui é o meu propósito de vida. Essa aqui é a minha automotivação. Esse aqui é o chão que eu piso da minha existência, sabe, Si? Vamos filosofar aqui. E eu olho para minha família. A minha família passou por muitas etapas para a gente conseguir hoje ter uma relação que é respeitosa. Quer dizer que é sempre feliz? Quer dizer que não sai uns... Sai. Mas tudo de forma muito respeitosa. A gente tenta cada vez mais melhorar os nossos argumentos, validar quem é o pai, quem é a mãe. E aí eu vou deixar aqui uma dica, se antes de você... Olha, eu chegando aqui pertinho, né? Falar baixinho no ouvidinho. Vou deixar aqui a dica, gente, antes de você trazer a sua finalização. Existe uma pesquisa que fala o seguinte: a felicidade, ela carrega 50% do nosso DNA. Para um sujeito ser feliz, 50% é nosso DNA. Como a sua mãe vê a felicidade, como a sua avó, avô, tio, primeiro, lá atrás, vê a felicidade. Está impresso no seu DNA. 10% está relacionado ao meio em que você vive. Hashtag anota aí. Qual é o meio em que você vive? 10% é o meio no qual você está inserido. E 40%, gente, as escolhas que você faz. Então, se nós queremos modificar ou reajustar esse 50% de DNA latente, a gente precisa olhar para o meio que a gente vive e perceber as escolhas que nós fazemos. Então, eu deixo aqui o meu convite para paz.
se permitam. É acessível, é possível. Busque ajuda para ressignificar a sua conduta como pai e mãe. Você não nasceu sabendo e ninguém te disse que ia ser fácil. Mas é possível fazer, eu sempre trago esse lema, mais, melhor e diferente. Diferente do que foi feito, né? Buscar outras possibilidades. Então, Si, obrigado por esse carinho enorme. Deixa aqui meu agradecimento, meu abraço virtual e assim, emocional, sentimental. Mando para você good vibes. Deixa aí um recado pro pessoal, assim, pra gente finalizar aqui com Eu queria carinho. Vai finalizar lá. pegando um gancho na sua fala, a questão da nossa, que é um termo, né, que está sendo muito usado, da vulnerabilização, né? Somos seres vulneráveis. Eu tô aqui, eu não me importo mesmo, eu não tô aqui para mostrar para vocês que eu tenho a família perfeita. Não temos, nós estamos em construção aqui, né? E acho que todos nós, todas as Todos pessoas. nós. E aí, gente, nada melhor do que a gente buscar especialistas que têm um propósito lindo como esse, que vem bem ao encontro do meu propósito de vida, do nosso propósito aqui nessa casa, de fazer o bem, de ser gentil, de ser generoso, de ser amoroso. Porque para que a gente está nesse mundo, gente? Então, assim, aproveitem essa oportunidade. Realmente é uma oportunidade de desenvolvimento, de autoconhecimento e de afinar esse vínculo, esse elo familiar tão importante para todos nós, né? É isso, Sim. real. Ai, Minha muito obrigada. Meu gratidão. abraço carinhoso. Obrigada a todos vocês que participaram aqui. Né? É Sim, uma profissão, muito gente, que é obrigada. nova. Muitas pessoas não conhecem, então ajudem a divulgar. Se você acha que tem alguma família que está passando por alguma questão, dê esse áudio, dê esse vídeo para que essas pessoas possam buscar ajuda e se permitir modificar. Né? É autoconhecimento para autoeducação. Então, deixa aqui o meu convite, meu sincero agradecimento. E eu sempre falo, gente, é acessível, sim. Não é uma coisa que você vai vender um rim, um pescoço, a criança. Não vai fazer nada disso. É A última acessível. propaganda. A última propaganda. Até o valor, gente, é acessível. Ela põe lá já no Insta, entra no Insta. Ela coloca lá os valores claramente. Tem Não é a oportunidade para parte quem é B, pai né? solteiro, mãe solteira, avó, solo. Então, assim, gente, tem oportunidade para todos. A parte financeira não é desculpa. Podem entrar lá que Não, vocês vão ver. não é Então, mesmo. realmente aproveitem. E obrigada por terem vindo. Ai, linda, muito obrigada. Uma boa noite para todos vocês. Continue acompanhando o de Pro para Paz aqui. Um agradecimento sincero. Um beijo apertado em todas as famílias que estão buscando sim se ressignificar, buscando autoconhecimento e autoeducação. Um beijo, uma boa noite. Tchau, meninas. Obrigado, Si. Muito Tchau, obrigada. gente. Um Obrigada a beijo. Fiquem com você. Deus. Tchau. Tchau, tchau.